Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Diz o texto sagrado, aí ficou tenso. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Vamos orar. Pai Santo, estamos, Senhor, aqui reunidos em torno de Cristo e de sua palavra. Rogamos, Espírito Santo, o seu auxílio para esse momento, a fim de que o Senhor aplique e comunique a sua palavra em nós, a fim de que o Senhor revele, Senhor, e salte do texto aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, a fim de que ouçamos a tua voz. Fale conosco, Senhor. Que seu Espírito venha sobre nós com revelação e sabedoria, aplicando-a, comunicando em nós a tua verdade. Pois, como disse Pedro, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde vamos recorrer, Senhor? Uns recorrem a tantas e tantas coisas, mas nós recorremos a Ti, pois confiamos que Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, estamos aqui na nossa posição de ovelhas e queremos ouvir a voz do Senhor como nosso pastor. Fale conosco, que nada roube, que nada tire a Tua palavra de nós neste momento, que nada nos distraia, a fim de que o Senhor possa comunicar a nós a Tua vontade. Tem misericórdia do seu servo que está diante da sua noiva. Fale conosco, a fim de que o Senhor receba
a glória para si, seu reino avance e sejamos conformados à imagem de seu Filho, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos nesse capítulo 18 e hoje nós vamos encerrar esse capítulo 18, esse bloco que lemos é o encerramento desse capítulo 18, e nesse capítulo 18 nós vimos que é o quarto discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Nós já vimos alguns discursos de Jesus nesse Evangelho, e esse do capítulo 18 é o quarto discurso dele. E nesse discurso, nós vimos que Jesus aqui está falando sobre o relacionamento na nova comunidade. Como que nós nos relacionamos como comunidade de fé, como povo que pertence ao reino de Deus, como os pequeninos do seu rebanho, como seus filhos. Esse é o discurso de Jesus no capítulo 18, falando desse novo relacionamento, dessa nova comunidade, desse relacionamento na nova comunidade. Como que se dá uns para com os outros, a saber, a igreja. Como que a igreja lida uns com os outros. E nós vimos nesse capítulo que o maior no reino dos céus, ou o maior no reino de Deus, Jesus pegou uma criança e colocou diante dos seus discípulos e disse: é como esta criança. E nós vimos ali que a ideia não é que a criança é inocente, não é ser inocente, porque a criança também é pecadora, mas a ideia de ser como criança é ser dependente do pai, ser dependente dos mais velhos, dos pais. A criança depende, ela não consegue viver por conta própria, ela depende de alguém, e essa é a ideia do Cristo. Aquele que pertence ao reino é como uma criança, depende do pai, confia no pai, ela é submissa ao pai, ela é governada pelo pai, ela é dependente do Senhor. Vimos também nesse capítulo 18 que ai daqueles que fazem tropeçar esses pequeninos, ai daqueles que fazem esses pequeninos tropeçarem, pecar, e ai deles mesmos que pecam contra si próprio. É melhor cortar o braço, é melhor arrancar o olho, e Jesus não fala de maneira literal, arrancar braço, arrancar olho. Nós vimos que ele está usando uma figura de linguagem para dizer: destrua aquilo que te faz pecar, ou que faz o outro pecar. Nós vimos isso, não podemos ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. Vimos que nós não podemos abandonar os nossos irmãos, desprezar os nossos irmãos, temos que ir atrás deles. Assim como o Senhor buscou a única ovelha, deixou as 99 e foi atrás de uma única ovelha, nós devemos buscar os nossos irmãos, nós devemos não desprezar os nossos irmãos e ajudá-los na caminhada cristã. Semana passada, nós vimos com o nosso pastor como que se deve lidar com o irmão que peca contra nós. Nós vimos semana passada como que é esse relacionamento daquele que pecou contra nós. Vimos que devemos ir a ele, e se ele nos ouvir, ganhamos nosso irmão. Se ele não nos ouvir, nós devemos chamar 2 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 testemunhas, devemos levar à igreja. Se não ouvir a igreja, devemos tratar como gentil e publicano, como ímpio, como alguém que não foi convertido pelo Senhor, como alguém que não faz parte do povo da aliança, que não faz parte do povo de Deus, pois tentou 1, tentou 2, tentou 3, a ideia de recuperar o irmão que está vivendo no erro, e esse irmão não quis dar ouvido, portanto, não é irmão, não é pequenino. E agora nós vamos entrar a partir do versículo 21. Então, antes do versículo 21, a ideia é como lidar e tratar com aquele que pecou contra nós.
Nós vimos que precisamos recuperar esse irmão de alguma forma. Contudo, se esse irmão não se submeter, ele não é irmão. Como que é essa ideia daquele que peca que Jesus esclareceu? Daí, versículo 21, Pedro se aproxima de Jesus. Pedro se aproxima de Jesus e diz: Jesus, quantas vezes então eu tenho que perdoar aquele que pecar contra mim? Aquele que pecar contra mim, quantas vezes eu devo oferecer perdão a esse? E aí Pedro diz: 7 vezes? E Pedro, quando fala 7 vezes, Pedro está achando que ele está sendo generoso. Pedro está achando que ele está sendo gracioso demais. Jesus, eu tenho que perdoar ele 7 vezes? Por que Pedro fala 7 vezes? Porque os rabinos daquela época, os mestres, os judeus, os mestres, diziam que aquele que pecar contra nós devemos perdoar eles até 3 vezes. A 4ª vez em diante não. Então Pedro, sendo um judeu, ele tem a ideia desses ensinos dos mestres da lei: 3 vezes, da 4ª em diante não. Então eu vou falar com Jesus. Jesus vai achar que eu sou genial. Jesus, eu tenho que perdoar então meu irmão 7 vezes? Muito mais do que os mestres dizem que até 3 tem que ser 7, Jesus. Devo perdoar eles 7? E essa ideia de Pedro, ele está achando que ele está sendo generoso, mas não, ele não está. Pedro ainda pensa que o perdão é algo como se tirasse da bolsa. É algo como se fosse, como se tivesse um limite que vai se acabar. Pedro acha que essa ideia do perdão é algo que tem um prazo, tem um limite. Ele acha que 7 vezes ele está sendo generoso, mas na verdade ele ainda está pensando que o perdão tem um limite. Como se estivesse tirando da bolsa e pode acabar. Como se estivesse tirando de uma sacola e pudesse acabar. A pergunta de Pedro soa como se o perdão fosse uma mercadoria, que se podia pesar, medir e contar. Como se pudesse ser parcelada pouco a pouco, e a uma hora vai acabar. Tem um limite para o perdão. 7 vezes, Jesus? E na cabeça dele: eu estou sendo muito generoso. E aí Jesus olha para ele e diz: 7 vezes, Pedro? Não. Versículo 22, não é 7 vezes, Pedro. Pedro, você deve perdoar 70 vezes 7. E aí bugou a cabeça de Pedro. Porque Pedro é esse cara que está pensando na matemática, no cálculo, no número. Pedro está achando que a ideia do perdão está ligado a número, a um limite. Há uma parcela que vai se acabando, que vai se esgotar. E Jesus olha para ele e diz: não é 7 vezes, Pedro. É 70 vezes 7. E Jesus aqui não está falando de um número, de um cálculo, a fim de que Pedro ficasse contando. Pô, já bati tanto número, 70 vezes 7, está chegando o limite do perdão durante a minha vida, que eu devo oferecer. Jesus está usando uma figura de linguagem para dizer que o perdão não tem limite. 70 vezes 7 é um emblema para dizer que o perdão é ilimitado. Que o perdão não é um número ou um prazo que vai se acabando, uma conta que vai se fechando, não. O perdão é uma ideia ilimitada, por isso que ele fala 70 vezes 7, um emblema para dizer que não tem restrições, não tem limite. O perdão é ilimitado.
Oferecer esse perdão não está ligado a um número, é ilimitado, não tem limite, não tem um cálculo. Pedro, você não deve perdoar 7 vezes, é 70 vezes 7. Não tem limite, Pedro, para oferecer perdão, para perdoar. Não tem um prazo, não tem um cálculo, não é um boleto que vai se acabando e a conta fecha. E aí Jesus vai usar uma parábola a partir do versículo 23, para ilustrar a Pedro e aqueles que o ouvem, como que se deve oferecer perdão ao outro. Por que que esse perdão é ilimitado? Por que que o meu perdão para o outro é ilimitado, não tem um número, não tem uma conta, não tem um cálculo? Jesus vai usar uma história, uma parábola, para ilustrar como que esse perdão ao outro não tem limite. E aí a partir do versículo 23 ele começa dizendo que existia um rei, e esse rei obviamente tem um reino, e esse rei foi ajustar conta com um dos seus servos. E chegando diante do seu servo, ele foi prestar contas com um dos seus servos. Em primeiro lugar, esse rei na parábola representa Deus. Deus é esse rei na parábola. Esses servos são os homens na parábola. Os homens prestarão conta diante do rei. Os homens prestarão contas diante do Criador deles. O Criador nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e compartilhou conosco atributos comunicáveis. Há em Deus atributos, qualidades incomunicáveis, que Ele não comunicou a ninguém, só há nele. Onipotente, só Ele é. Onisciente, só Ele é. Onipresente, só Ele é. São qualidades e atributos que só está em Deus, mas Ele comunicou ao homem lá no Éden atributos comunicáveis. Ele é amor e Ele fez o homem para amar. Ele é bom e Ele fez o homem sendo bom. Ele é santo e Ele fez o homem sendo santo. Ele é reto e Ele fez o homem sendo reto. Ele é puro e fez o homem sendo puro. Ele tem desejos, sentidos e vontades. Ele fez o homem tendo desejos, sentidos e vontades. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e esse homem tinha um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Portanto, o Criador fez o homem bom. Porém, esse homem o deu às costas. Porém, esse homem foi infiel, transgrediu, abandonou, não quis saber do Criador. E Deus é o supremo juiz. Ele é justo e santo. Todas as vezes que nós olharmos o atributo santo, é o atributo, você nunca vai ver na Bíblia, Deus é amor, amor, amor. Deus é bom, bom, bom. Deus é reto, reto, reto. O único atributo que fala 3 vezes é santidade. Deus é santo, santo, santo. Porque no português, quando nós queremos dar ênfase para algo, a gente coloca sublinhado, a gente põe em maiúsculo, a gente põe em negrito. No hebraico repete. Então o atributo que quer dar importância é a santidade. Por isso que quando Jesus ia falar, Ele falava: em verdade vos digo. Ou seja, preste muita atenção que isso é importante. E o único atributo que repete é a santidade, ou seja, quer dar ênfase o quanto Ele é reto, santo, perfeito. Não tem um traço de erro, de mancha, de falha nele. Por isso Ele é justo, Ele é santo, sua lei é perfeita e santa. E nós precisamos passar pelo crivo do seu reto juízo. Somos pesados na balança de Deus. Ele coloca o prumo na nossa vida e sonda o nosso coração.
Ele vasculha as nossas emoções e examina os nossos pensamentos. O julgamento terreno só julga obras, ok? Diante do juiz, o juiz só vai julgar as suas obras aqui na terra. O único julgamento que julga obra e pensamento vai ser o trono branco. Lá julga obras e intenções do coração, pensamentos e obras. Ele pesa as nossas motivações e avalia as nossas obras. Ele conhece as nossas palavras e vê nossos passos. Portanto, o juiz vai prestar conta diante dos seus servos. O rei está diante do seu servo prestando conta a um Deus que não vai colocar o pecado da humanidade debaixo do tapete da história. Há um Deus que é reto, que é santo. E Ele conhece todos os homens. De repente esse rei vai prestar conta diante do seu servo, e chegando diante do seu servo, versículo 24, o servo lhe devia 10.000 talentos. Olha isso aqui, que interessante. O servo lhe devia a esse rei 10.000 talentos. Novamente uma hipérbole, uma figura de linguagem que Jesus está usando aqui, porque seria naquela época um número estratosférico, absurdo. Não tinha como isso aqui acontecer. Por quê? 10.000 talentos, isso fala, era possível que uma pessoa devesse não era possível que uma pessoa devesse naquela época uma soma tão estratosférica como essa. Um talento só, um talento só equivale a 35 quilos de ouro. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. O que ele devia é 10.000 talentos. O que isso equivale? A 350.000 quilos de ouro. Escuta isso: todos os impostos da Judéia, Pérea, Samaria e Galiléia, durante um ano, somava 800 talentos só. Um ano, os impostos das cidades somava 800 talentos. 10.000 talentos representava todos os impostos da nação durante 13 anos. Então o que Jesus está querendo enfatizar aqui é que aquele homem possuía uma dívida impagável. Se ele ganhasse 1 denário por dia, que era uma moeda, ele precisaria trabalhar 150.000 anos para pagar a sua dívida. O que Jesus está dizendo aqui? Que esse servo deve uma dívida impagável. Esse servo não tem como pagar essa dívida ao rei. O que Jesus está dizendo? Que nós devemos uma dívida impagável. E essa dívida não é com o diabo, não é com os demônios, não foram eles que nos criaram, não foram eles que nos fez a sua imagem e semelhança. Essa dívida é com o Criador. Foi a Ele que nós ofendemos, foi a Ele que demos as costas, foi a Ele que escarnecemos, que zombamos, foi a Ele que dizemos: não quero viver segundo a Tua lei, segundo a Tua vontade. A nossa dívida é a Ele. Temos uma dívida impagável a Deus. Não tem como pagar essa dívida. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A conta chegaria e o que seria pago era morte eterna. Não tem como pagar essa dívida. Estamos aquém das exigências dele. Somos todos devedores. Isso significa que nenhum ser humano pode pagar a sua dívida com Deus. Nenhum ser humano pode satisfazer as demandas da justiça de Deus. Nenhum.
O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, falando da depravação total, toda hora ele diz: todos pecaram, e todos, judeus e gentios, e todos. Ele diz que todos pecaram diante de Deus. Nenhum homem pode cumprir a lei de Deus. A lei é santa, mas nós somos pecadores. A lei é espiritual, mas nós somos carnais. A lei é perfeita, mas nós somos cheios de ambiguidades e imperfeições, contradições. A lei é imutável, a gente vive mudando. Não tem como pagar essa dívida, irmãos. E não pagando essa dívida, o que nos resta? Condenação eterna. Quem é pai e mãe aqui, se agora, um psicopata pegar seu filho e matar seu filho, sua filha, e você está diante de um juiz, e o juiz bater o martelo e dizer para ele é justo, eu declaro ele justo, não há crime nele, com certeza você sairia daquele fórum, daquele momento indignado, irado, dizendo: esse juiz não é reto, não é justo. Portanto, Deus é muito mais perfeito e muito mais santo dos juízes da terra, e Ele precisa condenar o mal, condenar o pecado. Se é uma dívida impagável, o que nos resta é a condenação, irmãos. Eu, você, nós deveríamos estar condenados. Eu não sei o que isso te causa, mas estremece minha carne. Seria justo da parte de Deus a nossa condenação. Não seria como juiz da terra, não, Ele é justo, seria justo. Pecamos. E o pecado não é simplesmente uma palavra pecado, pecado é um crime contra a santidade de Deus. Pecamos. Seria justo, como diz Paul Walsh, abrir Ele a terra toda e toda a terra ser engolida e cair no inferno. Seria justo? Todos pecaram. É uma dívida impagável, não tem como pagar. Não tem como subir escadaria de joelho e pagar, não tem como. Não tem como ler não sei quantos Salmos 91, não tem como pagar. Não tem como fazer 7 dias de campanha e pagar, não tem como pagar, não tem como mergulhar na água e sair da água e pagar, não tem como, é impagável. Não tem como auto se flagelar para tentar pagar, não tem como. É uma dívida impagável. De repente, no versículo 25, esse servo olha e diz: não tendo ele, porém, com o que pagar. Ele sabe que não tem como pagar, não tendo com o que pagar. Ele olha para o seu senhor olha para ele e diz: vai ser vendido sua mulher, seus filhos, tudo quanto você possui, até que a dívida seja paga. A cobrança vai chegar para você pagar a dívida. A cobrança vai chegar para você pagar essa dívida. De repente, no versículo 26, esse servo se prostra. Essa frase é importante. Então o servo, prostrando-se reverente. O servo prostrando-se reverente. Ele abre a boca e diz: sê paciente comigo. Tem misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Sê propício a mim. Aí ele diz: e tudo te pagarei. Ah, tá. 10.000 talentos. Ele se prostra, ele se rende e diz: e tudo te pagarei. A verdade é que esse servo faz uma promessa impossível de cumprir. Nós jamais pagaremos a nossa dívida com Deus, ela é impagável.
Mas ele reconhece, se prostrando, dizendo: não tem como, mas eu vou tentar pagar. Não tem como pagar. É uma dívida impagável, não tem como pagar. O débito com Deus não tem como pagar. E esse Senhor olha pelo clamor dele de misericórdia no versículo 27. E ele se compadece. E ele se compadece. A graça de Deus. A graça de Deus, o favor de Deus. E ele se compadeceu de nós. E ele se compadeceu de você. Ele teve compaixão de você. Compaixão. Ele teve misericórdia de você. Ele se compadeceu de você. Não só se compadeceu, mas mandou embora e perdoou-lhe toda a dívida. Era uma dívida impagável, mas ele nos perdoou toda a dívida impagável. O rei perdoou aquele servo, pagando a dívida dele. De igual modo, Deus nos perdoa, não por quem somos, mas por quem ele é. O perdão de Deus não está ligado a quem somos, porque não merecemos. Está ligado a quem ele é. A base do perdão não é o mérito humano, mas a graça divina. A graça de Deus te perdoou, a graça de Deus te alcançou. O perdão de Deus é o fruto da sua graça, um favor que não merecemos. Há 2000 anos atrás, na cruz do meio, ele pegou o nosso escrito de dívida e cravou na cruz, dizendo: tetelestai. Está pago, está consumado, está feito, está perdoado, está quitado. Eu pago a sua dívida impagável. A dívida não era de Cristo, a dívida era nossa, e ele paga para o Pai a dívida que era nossa. Ele nos deu quitação, quitou a nossa dívida, pagou, nos perdoando de todos os nossos pecados. Nós não merecemos o perdão de Deus. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos atraiu para si quando éramos inimigos e nos deu a vida quando estávamos mortos. Cristo pagou a nossa dívida. O santo se fez pecado, o reto se fez ímpio na cruz, é o que a Bíblia diz. Os nossos pecados foram transferidos para ele, e a justiça dele foi transferida para nós. Cristo pagou a nossa dívida, nós que merecíamos a ira, e ele que recebeu a ira para recebermos o amor. Ele recebeu o castigo para recebermos a bênção. Ele recebeu a maldição para recebermos a bênção. Ele provou do inferno para a gente entrar no céu. A dívida foi paga, o perdão foi dado. Cristo pagou a nossa dívida. Cristo nos perdoou sem merecermos. Cristo quitou a nossa dívida. Cristo pagou o alto preço, dizendo: tetelestai, está feito. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito ao Pai. Ele entrou na nossa miséria, ele entrou na nossa lama. Ele entrou nas nossas trevas e disse: eu pago a sua dívida, eu tiro você do mercado da iniquidade, eu te compro para mim. Cristo pagou a nossa dívida. Cristo pagou a sua dívida. Cristo pagou a nossa dívida. Esse é um perdão imerecido. E mais do que isso, quando ele está na cruz, diante dos homens e dos seus algozes, ele diz: Pai, perdoa essa gente, porque eles não sabem o que fazem.
Eles não sabem o que fazem. O perdão de Deus é um perdão imerecido. Ele perdoou um mentiroso como Abraão. Ele perdoou um adúltero como Davi, um feiticeiro e assassino como Manassés, um covarde como Pedro, uma prostituta como Maria Madalena. Ele perdoa pecadores como você e eu. O perdão de Deus, a porta da graça está aberta. Há perdão de Deus para os homens. A dívida foi paga, Ele quitou os nossos pecados diante de Deus, o véu que separava foi rasgado, Ele nos deu acesso ao Pai, perdão de pecados. Esse perdão, é interessante que o rei perdoou toda a dívida. Ele não perdoou metade e disse, paga o resto. Cristo não nos perdoou pela metade. Cristo não nos salvou pela metade. Eu pago uma parte, você paga a outra. Não. Toda ela foi paga. Cristo não quitou uma parte e a outra não, não. O plano da salvação é completo, é total. Ele pagou toda a nossa dívida. Toda a dívida foi paga. Isso quer dizer que ela foi cancelada. Não há mais dívida com Deus. Deus pagando para Deus uma dívida que era nossa. Deus se encarnando, pagando para Ele mesmo uma dívida que nem era dele, era nossa. Não foi parte, foi total. Ele pagou tudo, Ele pagou completo. Ele não pagou parcelado. Tetelestai, está pago por inteiro, por completo. Então Jesus está dizendo, Pedro, está vendo como esse rei perdoou? Está vendo como esse rei perdoou o seu servo que devia uma dívida impagável? Está vendo que ele perdoou de maneira total, ampla, completa, cabal, a dívida impagável do servo? E aí Jesus continua, porém Pedro, esse servo, versículo 28, saiu da presença do rei. E saindo da presença do rei, ele encontrou um conservo dele que devia a ele. E encontrando esse conservo que devia a ele, ele agarrou esse conservo. Número 1, o rei não agarrou ele. Ele não só agarra, mas ele sufocava o conservo. Número 2, o rei não sufocava ele. Ele agarrou, ele sufocava esse conservo, como está nessa tradução? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Põe um 27. Isso, não, 28. E agarrando-o, sufocava. Olha isso. A dívida dele era 10.000 talentos. A dívida do conservo dele é 100 denários. Um valor muito inconsiderável ao que ele devia. Um valor muito menor do aquilo que ele devia ao rei. 100 denários representava apenas 3 meses de trabalho. Guarda as crianças, Jesus. 3 meses só de trabalho. Olhe para cá. O que ele devia equivalia a 150.000 dias de trabalho. O que o conservo dele deve são 3 meses de trabalho. E aí ele agarra, o rei não agarrou ele. Ele sufoca, o rei não sufocou ele. Ele diz, me paga o que deve. Me paga o que deve. Aquele que acabara de ser perdoado, agora ele não oferece perdão para o seu conservo. Versículo 29, 28, 29, não sei. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, seja paciente comigo e te pagarei. Tem misericórdia de mim. Vou quitar, vou pagar. A mesma misericórdia que ele acabou de pedir ao rei. 30. Ele, entretanto, não quis.
Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. O conservo acabou de ser perdoado, uma dívida impagável, o servo, e quando ele acha o seu conservo, ele não deve uma dívida muito menor. Ele não perdoa uma dívida muito menor. O que Jesus está dizendo aqui, Pedro? Olha a dívida que ele devia e foi perdoado. Olha a dívida que o conservo deve a ele e ele não oferece perdão. Você acha que o pecado que alguém cometeu contra você é maior do que o pecado que você cometeu contra Deus? E o pecado que nós cometemos contra Deus foi pago, e o pecado que alguém cometeu contra nós, que é muito inferior ao nosso diante de Deus, nós não queremos oferecer perdão. O que Jesus está ensinando é que recebemos de Deus um perdão infinitamente maior do que aquele que nós devemos dar ao outro. Infinitamente muito maior. Deus nos perdoou uma dívida impagável. E por que não perdoamos aqueles que pecaram contra nós? Nós ofendemos a Deus, transgredimos a lei de Deus, e essa dívida foi paga. O Criador do cosmos nos perdoou. O Pai de Jesus se tornou nosso Pai. E porque o nosso irmão quer uma dívida muito menor do que a nossa com Deus, não perdoamos. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou. Como que o Senhor te perdoou? Como que o Senhor te perdoou? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Uma graça imerecida, não merecíamos e Ele nos perdoou. Essa pessoa não merece, mas você também não merecia, então perdoa. Pedro, você está entendendo que a dívida desse servo era grande, e olha agora, ele não está perdoando o outro, Pedro. Uma dívida muito menor. Paulo está dizendo que nós devemos perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Ele não perdoa, ele joga o homem na prisão, até que a dívida fosse paga, ele coloca o homem lá dentro da prisão. E aí o versículo 31, olha que interessante isso daqui. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor, ao rei no caso, tudo o que acontecera. Porque a falta do perdão ao outro entristece até quem está em volta. Perdão não dado ao outro entristece até os relacionamentos de quem está em volta. Onde o coração se fecha para o perdão, não floresce a alegria da comunhão. Onde prevalece a mágoa, morre o amor. A falta de perdão destrói relacionamentos, intoxica o ambiente, abre feridas no coração das pessoas que vivem à nossa volta e gera grande tristeza. Não eram eles que deviam, que precisavam de perdão ou perdoar, eles eram companheiros, estavam em volta, e quando viram aquilo, que o homem não perdoou, a dívida menor que ele foi perdoada, se entristeceram. Isso acaba afetando o nosso ambiente ao nosso redor. A Bíblia diz que a raiz de amargura perturba e contamina o homem. Uma pessoa que não perdoa, contamina os outros à sua volta. A mágoa é um gás venenoso que vaza e destrói as pessoas ao redor. A falta de perdão gera tristeza e sofrimento, não apenas para a pessoa, mas também para aqueles que convivem com ela. Vai contaminando todo mundo. O ambiente vai ficando mal, vai ficando ruim, vai contaminando o ambiente. Mágoa, rancor, tristeza, ódio, amargura, falta de perdão. Falta de perdão. E a pessoa vai ficando enrijecida, dura, um coração duro. Isso contamina
quem está em volta, o ambiente. Eles se entristeceram quando viram aquilo. Houve tristeza diante deles, porque a falta de perdão afeta até quem está ao nosso redor. 32. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Você não devia fazer o mesmo que eu fiz com você? O que é salvação? É mais do que ir para o céu. Salvação é mais do que ir para o céu. Não que o céu seja pouca coisa, mas salvação começou aqui e agora. Salvação é nos tornar a imagem de Cristo a partir de agora, e já começou. O que é salvação? É produzir o que Cristo produz, é fazer o que Cristo faz, é andar como Cristo andou, é ser um pequeno Cristo na terra, é eu voltar ao estado do Éden antes do pecado. Então Cristo oferece perdão, e o que Ele espera dos salvos é que façam o mesmo, e esse não fez. Esse não fez. Ele não entendeu o tamanho do perdão que ele foi perdoado, por isso ele não perdoou o outro. Ele não tem consciência do tamanho do perdão dele, do tamanho da dívida dele, do quanto ele foi perdoado, por isso ele não oferece perdão ao outro. E Cristo chama ele de um servo infiel, de malvado, de perverso, de rude, de ruim. Você não produziu o que viu eu produzindo em você. Você não perdoou assim como eu te perdoei. E não só isso, essa falta de perdão gera ira no rei, gera ira em Deus. Versículo 34. E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos a prisão, até que lhe pagasse toda a dívida. Indignou, irou-se. Aquele que é perdoado e não perdoa provoca ira em Deus. Parece que Deus fica assim: não, como é que pode? Eu perdoei essa pessoa. Não é possível. Ela não entendeu nada. Eu se passando de Deus, né? Provoca ira em Deus. Quando recusamos perdoar alguém, ofendemos Deus e provocamos sua ira, pois Ele nos perdoou sem nenhum merecimento nosso. Sempre que fechamos o coração para sonegar perdão, provocamos a ira de Deus. Uma pessoa que não perdoa é imperdoável e está debaixo da ira de Deus. Uma pessoa que não perdoa está excluída da bem-aventurança eterna. O céu é lugar dos perdoados e também dos que perdoam. Provoca a ira de Deus o não perdão no outro. O rei se indignou. O rei se irou. O rei se indignou. Olha o que Jesus disse na oração do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A matemática é a seguinte: quem perdoa a ofensa do outro, o Pai perdoa as ofensas dele, ou já perdoou as ofensas dele. Quem não perdoa as ofensas do outro, o Pai não quitou a dívida dele, ele não é um salvo. Ele não caminha no caminho de um salvo. Não perdoar é reproduzir o que o diabo reproduz. Não perdoar é não reproduzir o que Deus reproduz. Você não está reproduzindo o que Deus reproduz, está reproduzindo o que o diabo reproduz: mágoa, rancor, ódio, ira, vingança, traição, inveja.
E esses não é dado o reino dos céus. A esses não é dado o reino dos céus. E Jesus encerra dizendo no versículo 35: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se do íntimo, se lá no íntimo está aqui, não obteve, não saiu o perdão, o Pai vai se irar com este, portanto este não é um salvo, não entendeu o perdão de Deus. Possa ser até um salvo, mas tem que rever como está a sua vida cristã. Como que uma dívida impagável fui perdoado e não perdoou uma dívida muito menor que a minha. Se do íntimo não liberar esse perdão, o Pai Celeste fará isso também. O quê? A prisão até que pague sua dívida. Como que paga a dívida na prisão? Não tem como. Ele está usando uma outra figura de linguagem para dizer eternamente: condenação. 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 O nosso motivo de perdoar o pecador é porque fomos perdoados. Então Jesus encerra o capítulo 18 nesse relacionamento da nova comunidade, dizendo que assim como nós fomos perdoados, devemos perdoar o outro. E aí o pecado que limita contra a nossa carne não quer perdão. O pecado que limita contra a nossa carne, deu na face, dá outra, mas o Evangelho diz: vira outra. O pecado que limita contra a nossa carne, te fez mal, faça mal. E o Evangelho diz: não, paga o mal com o bem. O pecado que limita contra a nossa carne, o Adão caído dentro de nós, o carnal, que ainda nesse corpo corruptível, briga contra o nosso espírito regenerado, luta contra nós, dizendo: paga com a mesma moeda. E o Cristo está na cruz, cuspido, zombado, escarnecido, coroa de espinho em tom de deboche, placa escrito rei dos judeus em tom de deboche, dizendo que ele era rei em tom de deboche, mas mal sabiam que eles estavam profetizando que de fato ele é rei, olhando para aqueles homens todo ensanguentado na cruz, dizendo: Pai, perdoa ele, porque eles não sabem o que fazem. E é isso que Cristo quer reproduzir em nós. O perdão que há nele, que salte, que saia de nós. Perdoa alguém hoje. Procure alguém hoje. Ligue para alguém hoje. Vai tomar um café com alguém hoje. Se reconcilia com alguém hoje. Não vá procurar quem está certo na situação. Vá se reconciliar. Perdoe hoje. A falta de perdão adoece. A falta de perdão traz doenças. A falta de perdão, até o relacionamento com Deus é afetado. Ele diz: você não pode cultuar se você tem algo com alguém. Sério, Alex? Sério, gente, já passou por isso aqui no Evangelho de Mateus. Deixa a tua oferta no altar e vai lá se reconciliar com alguém. O que era a oferta no altar? Culto. Você não pode cultuar mal com alguém, brigado com alguém, sem liberar perdão para alguém. Vá. Alex, já fui uma, já fui duas, já fui três, e aí? Nada? Nada. Deixa na mão de Deus. Por quê? Porque nós já vimos isso com a ovelha, nós já vimos isso agora com o pastor Wesley, semana passada, alguém que peca contra nós. O texto do capítulo 18 está falando de recuperação. Contudo, se essa pessoa não submeter e não se quiser, provavelmente não deva ser um salvo. Vá, perdoe, porque você foi perdoado. Ame, porque você foi amado. Ofereça graça, porque você recebeu graça. Ofereça misericórdia, porque você recebeu misericórdia. Esse é os pequeninos do reino dos céus. Este é os pequeninos do reino de Deus. Ore hoje. Senhor, tira de mim todo rancor, toda mágoa, todo pecado que reside em mim contra pedir perdão. Tem gente que tem dificuldade de pedir perdão.
Pecado que está em nós tem dificuldade de abrir a boca e falar assim, ó, perdão. Tem que ficar dando volta de novo. Perdão. Justifica. Não acha razão. Perdão. Amém? Vamos orar?